CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes, todas as segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, na Rádio Solar Algarve e depois em vídeo, podcast e áudio nas redes sociais da CR Pro Homes e da Rádio Solar Algarve. O Espaço Homes é feito para si que pensa em comprar, vender, arrendar, construir ou avaliar o seu imóvel. Sim, avaliar o seu imóvel, porque hoje vamos falar de avaliações imobiliárias. E por isso convidei o meu amigo e perito avaliador João Pedro Jorge, agradeço a sua presença aqui hoje, e que nos vai falar um pouco sobre as avaliações imobiliárias. João, bom dia, obrigado por teres aceito o meu convite. Começo por te perguntar quem é que está habilitado para fazer uma avaliação imobiliária. Antes de mais, obrigado pelo convite. Respondendo à pergunta, atualmente quem está habilitado para fazer uma avaliação imobiliária são, obviamente, profissionais que detenham um conhecimento do mercado imobiliário, principalmente do mercado imobiliário local onde estão a fazer esse trabalho. Em termos de acreditações, atualmente é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a única entidade que está a certificar os peritos para as avaliações do sistema financeiro, o que acaba por dar um selo de garantia e credibilidade a outras entidades que possam encomendar avaliações imobiliárias, nomeadamente particulares, tribunais ou empresas que necessitem do apoio à decisão através da avaliação imobiliária. Mas atualmente é a CMVM que certifica a avaliação imobiliária, neste caso os peritos. Portanto, no teu caso, tu és perito avaliador certificado pela CMVM. Quem te pedir uma avaliação pode certificar-se disso consultando, imagino, o portal da CMVM, onde existe, penso eu, uma lista. É isso? Exatamente. No portal da CMVM, portanto, existe uma lista dos avaliadores que estão certificados pela CMVM para as avaliações. Mas, repito, essa certificação que a CMVM faz é para avaliações do sistema financeiro. São avaliações que, no âmbito das entidades bancárias, dos seguros e dos fundos de investimento, que obriga a essa certificação. Outras entidades podem não exigir essa mesma certificação. Obviamente, na minha opinião, essa certificação acaba por ser um selo de garantia para quem decida dos trabalhos. Então, começando pelo início, o que é uma avaliação imobiliária? Como é que se processa? O que é fundamental numa avaliação imobiliária? Para além do técnico ser credenciado, como é óbvio. Uma avaliação imobiliária, muito sinteticamente, acaba por ser o ato de estimar o valor de um imóvel num determinado momento, o mais próximo possível da realidade pelo qual poderá ser transacionado e mediante as circunstâncias do mercado local. O que é necessário para fazer uma avaliação imobiliária? Obviamente conhecimentos, domínio de algumas matérias, nomeadamente conhecimento sobre custos de construção, mas principalmente muita informação. Um avaliador imobiliário, na minha opinião, deve ter muita informação daquilo que se passa no mercado onde está inserido e noutros mercados onde se queira inserir. Porquê? Porque um avaliador, obviamente, que se sentirá mais confortável a trabalhar numa zona em que conheça as dinâmicas do mercado, onde conheça pessoas que tenham essa mesma informação e que lhes possam dispor, nomeadamente valores pelos quais os bens têm-se vindo a transacionar. Nessa perspectiva, a avaliação imobiliária sairá com um valor muito mais apurado e mais próximo da realidade pelo qual o bem se pode transacionar. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que se pretende é que, quando se faz uma avaliação, é que esse valor seja próximo daquilo que ele se irá vender no futuro. E para além desse conhecimento, existem alguns métodos mais científicos para determinar no final o valor mais aproximado possível da realidade. Exatamente. Portanto, existem 3 métodos tradicionais de avaliação e normalmente nas avaliações, portanto, as avaliações mais correntes são os apartamentos, são as moradias, que são as lojas, utilizam-se 2 métodos, um para verificar o outro. E pretende-se que o valor apurado nos dois não tenha uma grande diferença. Se houver uma grande diferença, quer dizer que alguma coisa está mal. Por exemplo, isto a nível de descrevendo os 3 métodos, portanto, os métodos é o método comparativo, que, como o nome indica, é um método utilizado com base na comparação de mercado, portanto, com os dados que nós vamos buscar ao mercado dos imóveis que estão para venda. Obviamente que a informação melhor que teremos é por quanto é que os imóveis têm vendido, é aquilo que se pretende no método comparativo, mas muitas vezes é difícil apurar esses valores porque em Portugal ainda não existe uma base de dados pública onde nós consigamos ir buscar os valores pelos quais os imóveis têm transacionado. Isso seria muito útil para o trabalho de avaliação, porque nos daria todas as referências de valores
dos imóveis transacionados em determinada zona. Existem alguns programas pagos que dão essa informação, que congregam informações enviadas por algumas empresas de mediação imobiliária sobre vendas efetuadas, mas pronto, ainda não existe uma amostra significativa para todo o país em que a gente possa ir lá buscar essa informação. Depois temos o método de custo, que é um método que visa estimar o valor de construção do imóvel que estamos a avaliar, ou seja, estimar o valor do terreno e depois atribuir-lhe os custos de construção diretos, os custos de construção indiretos, as margens de lucro, as comissões a pagar, e aí teremos o valor do custo do imóvel. Para isso é utilizado o método do custo. Depois o método do rendimento, que é, como o nome indica também, apurar o valor do imóvel com base no rendimento que gera. Isto é aplicado muito a lojas, a terrenos que tenham produção agrícola, que também têm rendimento. De maneira que são esses 3 métodos mais utilizados na avaliação imobiliária. E depois utilizam-se outros métodos mais específicos para avaliações também mais específicas, porque existem avaliações com determinadas especificidades que necessitam de outros métodos que exigem mais conhecimento. Mas também não vamos agora alongar aqui, se calhar. Não, acho que sim. Só uma dúvida. Falaste no início em termos de valores, valores nacionais. Existe o INE, que temos, em termos estatísticos, temos lá alguma informação, nomeadamente metros quadrados, mas normalmente são informações que não são atuais. Não sei se é baseado também, ou se é uma das ferramentas que os peritos avaliadores utilizem normalmente para complementar este estudo, esta avaliação. Assim, o INE acaba por nos dar valores médios por metro quadrado de determinadas regiões do país. Obviamente que o INE tem toda a sua credibilidade, mas numa avaliação imobiliária os valores podem ser muito diferentes. Por exemplo, numa distância de 500 metros, nós, por exemplo, aqui em Albufeira temos aqui um grande exemplo. Portanto, temos a linha do mar, depois temos uma segunda linha, depois temos uma terceira linha, portanto, e não falamos provavelmente de um concelho muito grande, mas falamos de uma grande heterogeneidade a nível de valores. Portanto, sul da 125. Exatamente. Norte da 125. Temos a 125, temos o norte da 125, temos o sul. E mesmo a nível aquilo que o INE nos dá, ao fim e ao cabo, o que o INE nos dá é uma média, por exemplo, do concelho. Portanto, mas dentro do concelho existem vários valores. Volta àquilo que ainda há pouco disse, é a informação. Precisamos realmente muita informação. Tem que ser trabalhada. Que tem que ser trabalhada, portanto, tem que ser filtrada, principalmente filtrada, porque toda a informação que está disponível online tem que ser filtrada pelo avaliador, porque tanto a nível de áreas que lá estão mencionadas, a nível de idade dos imóveis, a nível de há quanto tempo é que os imóveis estão para venda. É muito importante ter o conhecimento da zona, conhecer e sermos apoiados por profissionais que tenham essa informação e que nós tenhamos informação nesses mesmos profissionais que nos passam esses dados para que a gente os possa trabalhar e que a avaliação realmente possa sair o mais próximo da realidade. João, normalmente este processo, em média, não é? Obviamente que haverá diferenças entre avaliar um estúdio ou uma moradia de 5 quartos, não é? Ou um armazém ou outro imóvel diferente. Mas, em média, qual é o tempo de uma avaliação? Até sair o resultado final, até sair o resultado para o cliente? Acaba por ser subjetivo, porque o tempo que a avaliação pode demorar depende da especificidade da avaliação e do que o avaliador vai encontrando dentro da avaliação. Obviamente que esse trabalho também depende do tipo de avaliação que nos é encomendada. Ou seja, uma avaliação pode-nos ser encomendada para estimar o valor de um imóvel naquele estado atual e uso continuado em que se encontra. E só. Ou pode-nos também ser pedido para se estimar o valor daquele mesmo imóvel, mas visando a sua máxima e melhor utilização. Dou um exemplo muito prático. Um terreno rústico, por exemplo. Um terreno rústico que tenha 1 hectare. A avaliação é-nos pedida, por favor, avalie este imóvel no estado em que está. Obviamente que o avaliador vai ao local, vê um terreno rústico, sem qualquer tipo de exploração, e vai o avaliar de acordo com o seu estado atual, que é rústico, portanto, e vai prever que vai continuar assim, portanto, o tal uso continuado, e atribui-lhe um valor. Agora, o avaliador, durante o decorrer da avaliação, faz uma pesquisa aos instrumentos de gestão territorial, o PDM, que são planos pormenores, são planos de urbanização, e vê que naquele mesmo hectare é possível urbanizar o terreno, portanto, fazer um loteamento não digo, porque se calhar é uma área mais pequena, mas vá um condomínio de 40 apartamentos. Obviamente que o terreno vai ter um valor totalmente diferente. Mas isso só é descoberto no decurso da avaliação. Ou então, a própria pessoa que encomenda a avaliação também diz, por favor, faça a avaliação de acordo com a máxima e melhor utilização do terreno. Portanto, aí o avaliador já tem a obrigação de fazer uma pesquisa, de ir ver qual é a potencialidade daquele terreno e daí fazer o seu trabalho. Obviamente, depois de estimar o valor de um terreno
que dá para fazer 40 apartamentos, se ainda por cima não houver um projeto aprovado, se não houver nada disso, portanto, o avaliador tem que se assessorar junto de outros profissionais para perceber quanto é que vai custar fazer aquele projeto, que retorno é que poderá ter, e depois aí irá ter o valor do seu terreno, visando o seu maior potencial, o que vai demorar muito mais tempo, portanto, porque isso depois envolve consultas camarárias, envolve consultas com outros técnicos, nomeadamente arquitetos, engenheiros, portanto, e tudo isso acaba depois por demorar tempo, de maneira que o tempo de demora de uma avaliação é sempre um caso subjetivo. Sim. E para este trabalho teu de avaliação, quais são os documentos que são efetivamente necessários para avançares com uma avaliação imobiliária? Mais uma vez, depende do tipo de imóvel. Mas pronto, falando em avaliações correntes, apartamentos, moradias, os documentos necessários é a planta do imóvel, a certidão permanente da conservatória, a caderneta predial, certificado energético, portanto, a ficha técnica de habitação, ou seja, tudo o que nos possa dar o máximo de informação para que nós possamos, na altura da avaliação, ter toda uma panóplia de documentos que nos deem segurança naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, documentos, obviamente, relacionados com o imóvel. Contrato de arrendamento, por exemplo. Se houver um apartamento que esteja a ser avaliado, mas esteja arrendado, o contrato de arrendamento é importante para perceber o valor da renda, para perceber quanto tempo é que vai ter o contrato, porque isso são tudo dados importantes para depois utilizar, por exemplo, no método de arrendamento. De maneira que, a nível de avaliações mais correntes, portanto, é esta a documentação. Obviamente, depois na avaliação de um hotel, vamos precisar de elementos contabilísticos do hotel, vamos precisar de muito mais documentação, que não é essa que falei. Mas pronto, mais uma vez, depende do tipo de imóvel. João, penso que abordamos aqui os temas fundamentais e mais importantes de uma avaliação imobiliária. Falamos sobre várias situações importantes para quem pensa em vender o seu imóvel, por exemplo, ou, num caso de uma herança, em dividir uma herança, outras situações. É sempre importante ter a experiência e contarem com um perito avaliador certificado pela CMVM. O João Pedro Jorge é um deles, que eu agradeço mais uma vez a tua vinda. E a vocês despeço-me até à próxima semana, às segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, para mais um Espaço Homes, na Rádio Solar Algarve, de Albufeira para o Mundo, e depois no podcast, vídeo e áudio, nas redes sociais da CR Pro Homes e da Rádio Solar Algarve. João Pedro, obrigado. Obrigado eu. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.